por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amor e misericórdia. Amor e misericórdia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês e em toda a sua família. Vamos pedir ao Espírito Santo nesta noite, neste momento, que Ele vá visitando cada um de vocês, cada um daqueles que vocês deixaram em casa. Vá pedindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele é livre. Vá dando essa liberdade, porque nós fomos chamados para a liberdade, porque somos filhos realmente de Deus. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós já não somos mais escravos. Vamos nos colocando na presença do Senhor neste momento de oração. Vamos deixando que o Senhor venha arrancando tudo aquilo que está pesando o nosso coração. Vamos esvaziando de nós mesmos para podermos enchermos do poder do alto. Deixa Deus te trabalhando na tua vida neste momento. Por isso eu clamo, Pai bendito, Pai amado, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que Tu envieis o vosso Santo Espírito e que Seu Santo Espírito venha invadindo cada coração nesta noite, cada coração daquelas pessoas que nos acompanham. Vai, Espírito Santo de Deus, vai nos transformando, vai nos conduzindo, que possamos ir deixando. Eu peço, Pai amado, Pai bendito, uma gota do Teu sangue, que Teu sangue venha neste momento, venha tocando, venha nos lavando, passando por nossa mente, por nossos ouvidos, por nosso coração, por nossa boca, para que essa palavra que será proclamada aqui essa noite, que ela cause verdadeiramente o efeito necessário. Deixa Deus ir trabalhando na tua vida. E eu lhe peço, Pai amado, Pai bendito, que enviei São Miguel, São Rafael e toda a sua milícia celeste para esse combate espiritual do qual já estamos vivendo nesta noite. Eu lhe peço que toda a sua milícia celeste venha, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, derrama. Eu lhe peço, Senhor, uma porção redobrada da tua graça, não somente para mim, mas para todos esses teus irmãos fiéis que estão aqui, esses que estão com os corações totalmente abatidos, totalmente doloridos, que possamos nessa noite nos abrirmos, deixarmos que a palavra de Deus, que ela penetre em nossa vida como uma faca de dois gumes, que ela separe o que é da carne e o que é do Espírito. Deixa Deus ir trabalhando na tua vida. Amém? Podemos nos sentar? Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Ocimar Roberto. E hoje, pela graça de Deus, sou membro missionário da comunidade Mãe de Misericórdia, agente da Pastoral da Sobriedade. Mas tudo isso pela graça de Deus. Não parece, mas sou casado, pai de 2 filhos e avô de 2 netos. Por que eu digo que não parece? Mas o porquê disso tudo? É porque o que nós plantamos, nós colheremos. Talvez vocês já tenham ouvido ou lido sobre a passagem do homem prudente e do homem imprudente. Um firmou a sua vida na rocha que é Jesus. O outro firmou a sua vida na areia, nas coisas do mundo. Eu sempre fui esse homem imprudente. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. E o Senhor está sempre à nossa espera. E o Senhor, Ele nos espera que voltemos para Ele, mas que nos voltemos para Ele com o coração contrido, com o coração verdadeiramente arrependido, um coração disposto a amá-lo verdadeiramente, a colocá-lo em primeiro lugar, a colocá-lo acima de tudo. Pois esse é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento e de toda a tua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. É isso que nos fala em Hebreus 10, 22, e o Salmo
50 também nos ensina isso, desse coração sincero e arrependido. E sobre essa volta que nós iremos falar um pouco essa noite. O tema que nós iremos trabalhar será: voltai para o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Para aqueles que trouxeram a espada do Espírito, podem abri-la em Apocalipse, capítulo 2. Enquanto vocês vão procurando, eu vou falando um pouco sobre o Apocalipse. Esse livro do Apocalipse não é o livro do fim do mundo como ando pregando por aí. É um livro de revelações. O livro do Apocalipse é o livro da esperança. É o livro da conversão. É aquilo mesmo que Jonas já gritava há muito tempo para a cidade de Nínive: convertei-vos, fazeis jejuns, fazeis sacrifícios, voltai para o Senhor. É o que João Batista gritava pelo deserto: convertei-vos, convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. É que Jesus, no início do seu ministério, também disse: convertei-nos, porque o reino do céu está próximo. Acharam, gente? Amém? Então vamos, porque senão agora mesmo chega a notinha. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escrevo ao anjo da igreja de Éfeso: assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a conduta de vocês, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns dizendo que eram apóstolos. Você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Você é perseverante, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há alguma coisa que eu reprovo em você. Abandonou seu primeiro amor. Preste atenção, repare onde você caiu, converta-se e retorne o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego, o arranco da posição em que está o candelabro que você tem. Ainda uma coisa boa você tem: detesta a conduta dos nicolaítas. Também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Estas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, como eu estava dizendo para vocês, esse é um livro da esperança, é um livro da conversão. Mas, infelizmente, muitos distorcem essas palavras, distorcem a palavra do Senhor. E isso não sou eu que digo. Isso Pedro já nos fala no capítulo 2, no versículo 3, segundo Pedro, no capítulo 3, no versículo 16. Que muitos, por não entenderem as Escrituras, simplesmente as proclamam, as invertem, as colocam do jeito mais favorável a ele. Isso tem acontecido muito, amados irmãos. Mas as pessoas que andam pegando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pegando a sua santa palavra e levando para o seu bom prazer, esses terão que prestar conta a Deus. Porque se querem continuar pregando desse jeito, se quiser continuar falando da palavra de Deus desse jeito, para o seu bem comum, terão que arrancar também Mateus 16, 18, que quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Gálatas 1, versículo de 6 a 9, também vem nos falar
que existem muitas más pessoas, existem pessoas que vivem modificando a palavra. Porque há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. Temos que ter muita atenção. Nós temos que aprender a ter intimidade com a palavra de Deus. Porque senão nós sairemos correndo atrás de qualquer neblina, de qualquer soprinho, de qualquer coisa que nos apareça, de qualquer coisa que parece ser boa, de qualquer coisa que parece ser reta. Porque às vezes nós estamos tão feridos, às vezes nós não conseguimos escutar o que a palavra de Deus quer nos falar, que nós vamos atrás de muitas coisas. E muitas vezes, essas coisas não são de Deus. Estão simplesmente adaptando a palavra de Deus. Mas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não aceita adaptação. Quando nós começamos a fazer essa leitura, essa carta, são 7 igrejas que ela foi mencionada. Só que chegam certas pessoas e dizem, eu não estou falando para vocês, não existe uma única igreja, são 7 igrejas, mas não sabem ler a Escritura, porque João era responsável por essas 7 igrejas. E essa carta aí fala, mas o Apocalipse ele é mais difícil de se compreender. Por quê? Ele é cheio de metáforas. Mas o porquê que teve que ser escrito em metáforas? Porque a igreja católica já estava tendo uma grande perseguição. E João tinha que escrever para as igrejas, porque por 2 motivos, pelo secretismo religioso, que são as misturas das crenças. É como se ele estivesse escrevendo hoje de novo para nós. Porque nós estamos vendo coisas horríveis, inclusive acontecendo dentro da nossa igreja. As pessoas tocando berrante no altar, tocando atabaque no altar. Isso não pode, isso é secretismo religioso. Água e óleo não se misturam, amados irmãos. E eu falo, não só porque eu li, é porque eu vivi. Água e óleo não se misturam. E o segundo motivo era a dominação romana e a religião imperial, cujo o imperador queria o culto ao imperador. Ele queria que as pessoas adorassem o imperador. E nós não faremos pessoas ídolos, e só que infelizmente estamos fazendo de muitas pessoas ídolos da nossa vida. Mas o profeta Jeremias 17:5, ele já nos fala, infeliz do homem que confia no próprio homem. Mas Oséias capítulo 4, versículo 6, ele nos fala, nosso povo se perde por falta de conhecimento. Nós não temos coragem de pegar a palavra, de tentar fazer uma lectio divina, de deixar que essa palavra entre dentro da gente. Na hora que nós vemos só de anunciar dos 7 candelabros que falam aqui, esses 7 candelabros são as 7 igrejas. Amados irmãos, deixa eu voltar de novo aqui a palavra. Ele diz assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que está andando no meio dos 7 candelabros. É nosso Senhor Jesus Cristo que está andando no meio da gente. Nosso Senhor Jesus Cristo está verdadeiramente presente aqui agora. Ele está no meio de nós, mas só que nós não cremos. E isso que eu estou falando aqui está no Apocalipse 1, no versículo 20. Quer saber o mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita e dos 7 candelabros de ouro? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E quais são essas 7 igrejas? É a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O versículo 2, ele vem nos falar, conheço a sua conduta. Esse conhecer é um verbo, e um verbo muito forte. Quando nós aprofundamos um pouco na palavra, ele vai nos arremeter, ele vai nos levar
a João 21:17, que quando Pedro, após já ter voltado à vida velha, e Jesus apareceu na praia, e eles viram que era o Senhor, e Jesus foi e perguntou para ele, pelas 3 vezes, que foram as mesmas 3 vezes que ele o negou: Pedro, tu me amas? Na terceira vez, ele disse: tu sabes tudo, Senhor, tu conheces tudo. O Senhor sabe tudo de nós. O Senhor, Ele nos sonda. É isso que vem nos falar o Salmo 139, dependendo da tradução, o 138, que o Senhor nos sonda ao deitar, ao levantar, ao dormir. Ele sabe tudo sobre a gente. Ele sonda o nosso coração. Ele está dentro do meu coração. Porque está aqui na frente falando para vocês é muito bonzinho, é muito tranquilinho. Mas Ele sabe como que é a minha vida lá fora. E pela graça de Deus, o Senhor tem me confiado muitas ovelhas. O Senhor tem me confiado muita gente que tem aberto o teu coração para mim. Pessoas que têm falado do mais íntimo da tua vida, coisa que não falaram nem para mãe, nem para pai, nem para marido. Quando elas pegam e me dizem as coisas, eu vou e pergunto para ela: você já confessou? Ela falou: sim, já confessei. Isso não é 1, nem 2, nem 3. O que o sacerdote fez? Ele te absolveu? Absolveu. Então não sou eu que irei condená-la. Porque Jesus nos ensina. Quando aquela pecadora perdoada chegou aos seus pés, julgada pelos escribas e pelos fariseus, Jesus simplesmente escreveu na areia e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo um por um. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Vai em paz, mas não peques mais. Amados irmãos, nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos nos tornar julgadores, porque só Deus é juiz. É Ele que nos conhece, é Ele que nos sonda. Nós somos imperfeitos, eu sou imperfeito, eu sempre digo, eu sou um servo infiel, um servo de mãos sujas, de coração impura. Porque se eu estou aqui hoje anunciando a palavra para vocês, é pela graça de Deus. Porque talvez muitos de vocês nem me reconheceriam. Hoje está limpinho, hoje está cheirosinho, é bom. Mas como diz o Salmo 40, eu sei da lama que o Senhor me tirou. Versículo 4. Abandonou o primeiro amor. Deixa eu achar. Mas uma coisa que reprovo: você abandonou o seu primeiro amor. Preste atenção, repare onde você caiu. No versículo 4, abandonou o primeiro amor. Em João 13, versículo 35, o Senhor é claro: se amardes uns aos outros, então reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Versículo 5, lembra de onde caíste, convertas e retorne ao caminho de antes. O que nos lembra esse versículo? Nos lembra Lucas 15, 18, nos lembra do filho pródigo, porque na realidade nós somos realmente filhos pródigos, ou seja, saindo ou voltando para a casa do Pai. Mas se nos arrependermos verdadeiramente, se deixarmos de rasgar somente as nossas vestes e começarmos a rasgar o nosso coração verdadeiramente diante do Senhor, deixar que o Senhor conduza a nossa vida, se nós nos arrependermos verdadeiramente, Ele estará lá de braços abertos para nos acolher. No versículo 5b, ele diz: caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que está em tua mão. Isso nos lembra 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, quando foi retirado o reinado de Saul, pois Saul teve uma ordem: não se contamine,
não ofereça holocaustos defeituosos para o Senhor. E o que Saul fez? Se contaminou, oferecia as piores crias para o Senhor. Então Samuel disse para ele: o Senhor hoje mesmo arrancará de ti o teu reinado. Ele foi e rasgou a roupa de Samuel. E Samuel falou: da mesma forma que rasgastes as minhas vestes, assim será retirado o teu reinado. Isso também está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 22. Foi quando Davi foi ungido do Senhor, porque o Senhor encontrou nele um coração agradável a ele. No versículo 7. No 7, ao vencedor eu darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa passagem está em Gênesis capítulo 2, no versículo 9. É a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Amados irmãos, há muito tempo atrás, eu tinha uma enfermidade. Os meus ossos da minha face sempre estavam inflamados. A minha mãe, você sabe como é, preocupada demais. Fazia de tudo, foi em todos os médicos possíveis e impossíveis aqui. E não achou a solução. Então, ela ouviu falar de um pai de santo lá de Barbacena. Então eu fui para Barbacena com ela, ela me levou para Barbacena. E chegando lá, assim que nós adentramos nesse centro espírita, o pai de santo fechou o terreiro nessa noite, porque disse que existia ali um jovem que estava correndo risco de morte. E saíram comigo para fazer os trabalhos que era necessário. É muito longo, vou ter que resumir um pouco. Certo. Aí, gostei, passou certo tempo, eu melhorei. Mas toda vez que eu dava uma dor de cabeça, toda vez que eu dava um espirro mais forte, eu corria para Barbacena. Eu ia só me contaminando cada vez mais. Eu só ia me envolvendo cada vez mais. Aí se você chegasse próximo a mim e me perguntasse qual que era a tua religião, eu bateria no peito e diria: sou católico. Mas era aquele tipo de católico que estava no domingo, dentro da igreja, alimentando do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, do banquete da vida. E na sexta-feira estava partilhando do banquete de Satanás. Não cheguei a desenvolver, fiquei somente na assembleia. Mas tudo eu recorria a ele. O emprego não estava bom, ia para Barbacena. As coisas não funcionavam na minha vida, era Barbacena. Era o tempo todo isso. Só que depois disso foi acontecendo outras enfermidades. A do osso melhorou, só que teve um problema na coluna, porque é sempre assim, tira-se uma coisa e se coloca outra coisa. Isso eu não estou falando que eu li, estou falando que eu vivi. Só que chegou um tempo, foram aproximadamente 20 anos, comendo e bebendo da minha própria condenação. Só que chegou um certo tempo, há 4 anos atrás, porque a minha situação não poderia ser muito tranquila. Deus enviou 3 anjos na minha vida. Ele enviou o Eduardo, que me levou para o terço dos homens. Marli, que me levou para o grupo de oração. E a minha irmã, que é a cruz do Gleison ali, que me deu um abraço de anjo e me deu a palavra. Era como se ela dissesse para mim: agora leia. Muitas vezes, amados irmãos, nós demoramos muito
para ficar doente. Nós demoramos muito para saber o que está acontecendo na nossa vida. Então, nos causa desespero, nós vamos correndo atrás de certas seitas, atrás de falsas doutrinas, aonde tem alguém que está sempre proclamando que está fazendo milagre, curas e prodígios, que Deus ali, ele não é Senhor, ele passa a ser servo, que Jesus não significa Salvador, que Jesus Cristo significa curandeiro, que Jesus Cristo significa milagreiro. Assim nós vamos correndo atrás. Mas, amados irmãos, como eu dizia, demoramos muito para adoecer, mas queremos curas miojo, queremos curas instantâneas. Nós não sabemos sofrer pelo Cristo. Nós não sabemos entender o significado da cruz. Nós não entendemos o que é entrega. É sua sétima palavra no alto da cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É isso que o Senhor espera que nós somos. Mas não, muitas vezes nós somos como o jovem rico da palavra, que ele chega próximo a Jesus e fala: bom mestre, o que eu posso fazer para ser perfeito? Jesus diz para ele: obedeça aos mandamentos. Ele diz ironicamente: mas isso eu já faço desde criança. Então Jesus, com toda a sua delicadeza, pega e diz para ele: então vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres e siga-me. A parábola termina dizendo que ele ficou triste, porque ele era apegado, ele não soube fazer renúncia. Porque se nós queremos cura, se nós queremos libertação, se nós queremos, porque não existe uma profunda libertação, uma verdadeira libertação se não houver uma cura interior. Mas cura interior é o que se fala em João capítulo 2, versículo 13. É necessário que façamos um chicote para a nossa vida, é necessário expulsar tudo aquilo que está nos atormentando. Porque qualquer coisa nós ficamos desesperados e achamos que Jesus, ele é milagreiro, que ele vai fazer isso. Mas Jesus está mais preocupado com a nossa salvação do que com a nossa cura. Nós precisamos olhar aonde que está a nossa conduta, nós precisamos fazer esse inventário da nossa vida, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos abrir verdadeiramente, precisamos deixar de adorar o Senhor simplesmente com os nossos lábios. Nós temos que adorá-lo com todo o coração, com todo o nosso entendimento. Eu corro um grande risco, amados irmãos, de conduzir vocês todos até o céu, mas eu mesmo ficar de fora. Porque eu sei da minha conduta, eu sei o que eu tenho que mudar. E não são poucas coisas, não. Mas eu sou como um vaso na mão do oleiro. Se eu ainda não estou perfeito, o Senhor vem e me quebra. E Ele vai me construir até eu ficar perfeito. É o que está em Romanos 12, no versículo 1 e 2. Até eu ter um coração agradável a Ele. Um coração que se aprofunde, um coração que tenha intimidade com Ele. Porque não basta simplesmente ouvir a palavra de Deus. Não basta simplesmente escutar a palavra de Deus. Tem que se colocar em prática. E eu necessito fazer isso. Muitas vezes nós somos assim. Nós não conseguimos fazer renúncia. Para seguir Jesus, tem que ter coragem. O nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. É o que eu falo com vocês. Aí depois de 20 anos, demorei 20 anos para descobrir o que era o problema, o que me causava essas falsas enfermidades. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 27 ao 30. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Versículo 30. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos, e muitos morrem. Vocês compreenderam? Eu demorei 20 anos, porque eu demorei 20 anos para me reconciliar com o Senhor. Pela misericórdia dele, que eu poderia ter morrido a caminho. Eu não digo que eu iria para o inferno, porque eu não conhecia. Mas iria ficar um certo tempo, muito tempo no purgatório.
mas hoje eu já conheço. E hoje vocês também estão conhecendo. Examine, amados irmãos, amadas irmãs, como nós estamos nos aproximando da Eucaristia. Tem alguns que dizem, aqui lá é um pedaço de pão. Mas se fosse um pedaço de pão, não teria tanta gente invadindo as nossas igrejas para roubar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para se fazer sabe lá o quê? Amados irmãos, estamos chegando ao final. Então, vou encerrar só com uma breve passagem aqui. Isaías 55, versículos 6 e 7. O tema da nossa pregação, vocês ainda lembram? Não, né? Voltai para o Senhor, enquanto ainda se é possível encontrá-lo. Isaías 55, versículos 6 e 7. Procure o Senhor, enquanto ele se deixa encontrar. Chame por ele, enquanto está perto. Que o injusto deixe seu caminho, e o homem maldoso mude os seus projetos. Cada um volte para o Senhor, e ele terá compaixão. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoa com generosidade. Eu não estou dizendo que Deus é somente amor e misericórdia, porque Deus também é justiça. E ele vai voltar, e já está voltando, e vai nos cobrar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.